Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de estudar essa palavra que proporciona vida e vida em abundância, como nós vimos no estudo de ontem. E desde já, o Santo Espírito de Deus possa falar ao meu e ao seu coração e de maneira extraordinária. A gente termine esse momento cheio da palavra de Deus, cheio da certeza de que sim, a vida que eu e você tanto almejamos, a vida eterna, a vida perfeita, sem nenhuma mancha de pecado, está acessível mediante o sangue de Jesus. Tá certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, porque todos os dias a gente demanda um pouco do nosso tempo para termos esse estudo que é maravilhoso. Durante esse trimestre, nós estamos focados no estudo do Evangelho de João. E nós já aprendemos muito, já se passaram 8 semanas desse estudo. O trimestre está quase acabando. Ainda tem muitas bênçãos, mas muita coisa já foi vista. E com certeza foi maravilhosa a experiência. Também deixa o teu gostei, para que dessa forma mais e mais pessoas possam ser atraídas para esse encontro mais que especial com o nosso Deus, com o nosso Criador. Tá certo? Nessa ocasião, quero convidar você que está comigo para nós orarmos, buscarmos a presença de Deus e logo em seguida conhecermos o tema, né? E fazermos as nossas reflexões com base na lição de hoje. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Ela que tem sido uma bênção a cada um de nós, pois não apenas tem trazido luz aos textos, mas tem revelado o Teu precioso amor para com Teus filhos. E nós ficamos felizes, nós ficamos maravilhados em saber que, sim, existe alguém que nos ama a ponto de dar a própria vida para nos alcançar. Isso é maravilhoso. Saber o valor que o céu dá a cada um de nós, Pai. Continua na nossa presença, que Teu Santo Espírito nos ensine a Tua palavra, que nos conduza mais para perto de Ti a cada dia, para muito em breve passarmos toda a eternidade ao Teu lado. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro, o mês está quase acabando, não é mesmo? E o tema do nosso estudo é As Palavras da Vida Eterna. Eu quero convidar você a ler um contexto bíblico aqui no Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 6, o verso é o 61 ao 68, que diz assim, ó. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, olha o que Jesus disse, viu? Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que texto interessante, né? A gente, para poder entender todo o contexto, esses versos que a gente leu, está dentro daquela história da multiplicação dos pães, em que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Logo em seguida, né, o pessoal ali, após ser alimentado, eles tentaram, de certo modo, aclamar Jesus como rei de Israel. E aí Jesus se retirou daquele lugar porque o propósito dele não era vir para esse mundo se tornar um rei terreno, um rei com, vamos dizer assim, objetivos terrenos, mas sim com objetivos eternos. E aí Jesus se sai daquela situação, ele vai até o monte e ali a multidão vai ao encontro dele. E ali Jesus começa a discursar, né, chamar à tona sobre o que de fato era importante. Porque as pessoas queriam o quê? Um Messias que multiplicasse pão.
Eles não estavam interessados no verdadeiro pão da vida, mas sim no que o pão da vida poderia proporcionar de benefício para eles. E aí, quando Jesus tece o seu discurso, repreendendo a postura deles, de que eles deveriam buscar a pessoa de Jesus e o que ele poderia oferecer num quesito de eternidade, aí as pessoas começaram a reagir, começaram a ficar escandalizados, começaram a rejeitar, começaram a deixar Jesus. E aí Jesus vira para os seus 12 amigos, né, os mais chegados, os mais próximos, e diz: olha, vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem me deixar? E aí Pedro dá essa resposta magnífica. E como disse Jesus, isso veio por meio de Deus, essa resposta. Senhor, para onde nós iremos? O que é que nós vamos fazer da vida? Não tem nada melhor, Senhor, para fazer. Tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, não existe nenhum outro canto que a gente vai encontrar aquilo que nós tanto precisamos e ansiamos, que é a vida eterna. A vida eterna está em ti. As tuas palavras produzem vida dentro de nosso ser. E vida eterna. Tá certo? Eu separei aqui alguns pontos no nosso estudo. E o primeiro ponto diz assim: as palavras de Pedro sobre a vida eterna tratam de um tema que permeia o Evangelho de João. Ontem nós vimos, né, que a palavra vida, ela se repete cerca de 25 vezes dentro do Evangelho. E que isso é algo, vamos dizer assim, é o livro que mais fala sobre esse assunto. E hoje nós vamos ver que a palavra vida eterna também se repete muito dentro desse Evangelho. Ou seja, só confirmando aquilo que a gente viu no estudo de ontem, né? De que, de fato, o livro do Evangelho de João, além de trazer à tona de que Jesus é o Messias, também esclarece que é por meio desse Messias, por meio do seu sacrifício, por meio do seu ministério, né, que eu e você não apenas vamos alcançar, mas vamos desfrutar de uma vida eterna. O outro ponto que eu destaquei diz assim: a expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorrem pelo menos 17 vezes em João. E a gente entende que essa vida eterna não é aquilo que muitas vezes a filosofia tenta explicar, falando sobre, trazendo de forma muito simplista, né, a ideia de um corpo espiritual e tal. Não, não é isso. A ideia de vida eterna é voltar àquilo que era no Éden. O mundo perfeito, a vida perfeita, o ambiente perfeito que Deus criou ali, o jardim, o primeiro casal, o mundo maravilhoso. É isso que vida eterna significa. É isso que vida eterna representa. Um novo recomeço. Voltar ao início, à origem de tudo. De onde, quem dera eu e quem dera você, eu imagino, não deveria ter mudado nunca. Não é mesmo? Aqui foi apresentado outros textos também, né, que falam sobre como podemos receber a vida eterna. E aí eu vou ler, são versos curtinhos. O primeiro está ali no Evangelho de João 3, verso 15 e 16. Você deve saber esse de cor. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 12,46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 20, verso 31. Mas estes foram escritos
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Respondendo à pergunta, como podemos receber a vida eterna? Eu creio que não existe outra resposta. Por meio e unicamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Não existe outra forma, não existe outro caminho, não existe outro meio, não tem. É por meio de Jesus. Creia em Jesus. Deposite sua vida em Jesus. Que sim, você irá receber a vida eterna como bênção maravilhosa. Um outro ponto que eu destaquei com base nesse assunto diz assim: somente pela fé cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. De fato, é necessário fé, porque crer que o homem, um Deus, se tornou carne e habitou entre o povo decaído, o povo enlameado pelo pecado, nesse mundo terrível de maldade e injustiça, que passou por tudo aquilo que ele passou, a humilhação, a injustiça, a perseguição, o desalento, tudo aquilo, e permaneceu firme no seu propósito e missão, e morreu a morte de cruz, dando a sua vida por amor de todas as pessoas da humanidade, dando a sua vida para redimir todos. Isso requer fé. E fica tranquilo, essa fé não é algo que eu e você iremos produzir. Essa fé é um dom que Deus nos concede. Olha o que diz esse outro texto. Ó. Recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus, nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Deus dá a todas as pessoas fé. Algumas têm mais, outras menos. Alguns utilizam mais fé, outros têm deixado de utilizar. O fato é, todas as pessoas da terra têm fé. O que é que você está fazendo com a sua fé? Você tem depositado a sua fé em Jesus? Ou você tem depositado a sua fé em outras coisas? Se você deposita a sua fé em Jesus, de maneira consciente, isso é importante. Algumas pessoas têm reagido de maneira emocional. Ao invés de decidirem, escolherem de forma racional, se posicionarem ao lado de Jesus, aí sim, dessa forma, você vai conseguir reivindicar aquilo que o sangue do Cordeiro pode proporcionar, que é o perdão dos pecados, que é exatamente vamos dizer assim, a realização da vida eterna. Um outro ponto que eu destaquei, e o último, diz assim, quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, o discípulo respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Essa frase resume a essência da salvação e a maneira pela qual podemos alcançá-la. Algumas pessoas julgam ser muito difícil, muito complicado alcançar a vida eterna. Quando as pessoas conhecem mais, vamos dizer assim, a maneira de como o cristão deve viver, pensa, nossa, é muito difícil ser cristão. Viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fez, é complicado demais, eu não consigo ter essa bondade, esse amor, essa empatia, essa submissão, essa abnegação, eu não consigo, é difícil. A parte, até de forma, vamos dizer assim, engraçada, algumas pessoas próximas a mim falam, a parte má que habita em mim não consegue, viver essa realidade, sabe? Bem, na verdade, eu e você só precisamos fazer uma coisa: crer no nome de Jesus. Se eu e você crermos no nome de Jesus, tudo será possível, porque é isso que a palavra de Deus diz. Você hoje está tendo dificuldade de viver a realidade cristã? Não se preocupa com isso. Você está se preocupando com algo errado, com algo que não deveria ter tanta a sua atenção. Eu tenho que andar na risca, eu tenho que viver assim, eu tenho que evitar isso, eu tenho que pensar assim. Você está dedicando energia no local errado. O que eu e você devemos fazer é buscarmos todos os dias a presença de Deus. Depositarmos a nossa vida de forma sincera. Senhor, eu sou um pecador.
Sê propício a mim. Tem misericórdia de mim. Cura as minhas feridas, perdoa os meus pecados, me substitui diante do Pai. Sê o meu fiel advogado, o meu único mediador, intermedia essa minha situação terrível. Faz isso por mim. Eu quero encerrar, porque me veio à memória, a situação de Paulo, né? A história fala que Paulo tinha um espinho na carne. Algumas pessoas levantam a hipótese de várias formas. O fato é, ele tinha algo que o incomodava. Algo que fazia com que ele, em momento de oração, clamasse a Deus para que o retirasse. E aí a resposta de Deus para essa questão foi: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E da mesma forma que a graça de Deus bastou para Paulo, também basta para mim e para você. Independente de qual seja o nosso espinho na carne, independente do tipo de vida que a gente levou até agora, a graça de Cristo é suficiente e basta para cada um de nós. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. O tema de hoje foi as palavras da vida eterna. As palavras de Jesus. É as palavras da vida eterna. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te conduza novamente aqui amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.